Obrigada por se juntar à Igreja Amor e Vida. É um prazer ter você aqui conosco. Se você deseja contribuir financeiramente, a conta da nossa igreja e CNPJ estarão aparecendo aqui embaixo. Visite-nos em www.igrejaamorevida.com.br. Esperamos que você seja edificado através dessa mensagem. Hoje foi um dia de trabalho intenso. Eu acredito que você também trabalhou bastante. Mas eu perguntava para o Senhor, Pai, eu sempre pergunto para Ele, o que é que você quer que eu fale? O que é que você quer que eu fale? De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ter muitas coisas na palavra. E a Escritura diz que toda a Escritura ela é útil. Mas sabe que nessa noite o Senhor ele tem uma palavra específica para cada um de vocês. Tem um banquete preparado. E como diz a minha pastora, a sua pastora Shirley, me permite ser básica nessa noite. E o Senhor me colocou uma palavra em meu espírito e Ele disse, diga para eles que eu estou cuidando disso. Sabe, eu não sei como você chegou aqui. Não sei como foi a sua semana. Eu não sei qual foi o relatório do médico. Eu não sei como estava a sua conta bancária. Eu não sei como estava o seu casamento. Como estava. Mas o Senhor disse, eu estou cuidando disso. Diga para o seu irmão, ele está cuidando disso. Sabe, nada passa desapercebido aos olhos dele. Absolutamente nada passa desapercebido aos olhos dele. Algumas vezes, eu e você, estamos fazendo tudo certo. Estamos renunciando a algumas coisas. Estamos nos permitindo ser lapidados em algumas áreas. Sendo ajustado, apertando alguns parafusos, deixando tudo bem arrumadinho. Mas mesmo assim, de repente você olha para a sua vida e algumas coisas parece que não está saindo do lugar. E aí você começa a se perguntar, mas Deus, o que mais eu posso fazer? Eu tenho ido à igreja, eu tenho ouvido a palavra. Eu tenho considerado a palavra, eu tenho declarado a palavra, eu tenho me portado na palavra como ela quer que eu me porte, mesmo assim. Parece que alguma coisa não está mudando. Sabe, amados? Só parece. Sabe? Só parece. Fique firme. Ele está cuidando disso. Fique firme. Fique firme. Deus nunca disse na sua palavra que nós não passaríamos por desafios. Mas Ele disse que nos livraria. Ele disse, muitas são as aflições do justo. Tem justo aqui nessa noite? Pois é, mas ele disse, mas eu os livrarei de todas elas. Então não importa. Não importa como você chegou. Não importa. Importa como você vai sair. Agarra a palavra. Sabe, quando você vem à igreja, você precisa estar antenado com a palavra. Porque uma única palavra dita pode mudar toda a sua história. Toma posse, agarra a palavra. Certo dia eu estava aqui
E foi falada uma palavra: nada quebrado, nada faltando. Nada quebrado, nada faltando. E eu não sei você, mas eu olhava para algumas áreas da minha vida, e ainda que não tivesse quebrado, estava trincado. Você já viu uma coisa trincada fica feio? Um prato faltando uma lasquinha, um espelho que você bateu e de repente deu aquela... Fica feio. Mas sabe, quando você recebeu uma palavra, se levanta, coloca ela em prática. Posso contar um testemunho rapidinho para vocês? Eu já estou falando da palavra, amém? E eu olhava para algumas cadeiras lá no meu salão e elas estavam feias. E eu disse: Pai, se você envia para nós o cliente, é digno que nós cuidemos bem dele. As minhas clientes não são dignas de sentar nessas cadeiras. Mas eu não sei você é daqueles que vai na vitrine, você sempre olha para o melhor. Sabe? Você olha, e aí, para sua surpresa, tem sempre muitos zeros. E aí você fala assim: por enquanto, já que eu não posso comprar, que é excelente, eu vou deixando essa daí mesmo. Não faça isso não. Se o teu desejo é aquela que é excelente, se revolte com aquela que está rasgada, não com o Senhor. E diga: cadeira, você vai sair daqui da minha casa, do meu estabelecimento hoje, essa semana. Determine, dê prazo. Para o Senhor, não, para você mesmo. Porque tem algumas coisas que vai deixando a gente acomodado. Qual o problema? Isso é bobagem. Não é bobagem. O ímpio, ele está olhando para nós. Deus nos fez para ser excelentes. Para gostar de coisas excelentes. Não aceite menos que isso. E eu não estou dizendo que de repente todo mundo vai andar de Mercedes. Você pode ser excelente andando na sua bicicleta. Mas não deixa ela toda quebrada. Sabe, amarrado as coisas. E aí quando é um dia, eu anunciei aquilo em um desses grupos para me desfazer daquilo. E aí o meu esposo chegou para mim e disse: o que aconteceu? Eu disse: nada quebrado, nada faltando. Tinha umas poltronas bonitas e dava para utilizar elas, não eram próprias. Mas dava para usar elas. Eu disse: eu vou usar elas, mas eu não vou ficar usando elas por muito tempo. Mas essa quebrada, essa rasgadinha, essa trincadinha não vai ficar aqui. Sabe, amados, eu me desfiz daquilo. Cuide do teu cliente. Não importa se você trabalha na área da beleza ou se você faz bolo de pote. Faça o seu melhor. O seu melhor. Faça com capricho. Seus clientes são dignos do melhor. Você é o melhor. Logo, você só pode promover o melhor. Seja excelente em tudo que você fizer. Em tudo que você fizer. E quer saber? Foi só por causa de uma palavra, por causa de um posicionamento. Quer saber? As cadeiras novas chegaram. Exatamente como eu queria, queridos. O Senhor, tudo que Ele diz é verdade. A palavra dEle é a verdade. Fé funciona. Funciona. Não funciona para todo mundo, não funciona para mim. Funciona. Você é filho de Deus? Funciona. Agarra com força a palavra, amém? Aleluia. Abra sua Bíblia. Aleluia. Aleluia. Falando de excelência, nós vamos falar de alguém excelente. Eu não vou passear muito pela Bíblia essa noite, mas eu creio que o Senhor tem para falar conosco
a respeito desse rapaz. É poderoso. É sempre um entusiasmo muito grande ler a palavra. Tem sempre homens e mulheres de Deus que nos inspiram na palavra. Amém? Mas antes disso, faça uma confissão junto comigo. Aleluia. Levanta aí a sua Bíblia. Aleluia. Isso é para convencer você, não é para convencer Deus. Amém? Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer o que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Aleluia. Eu quero que você vá mais além e você diga: meu coração está receptível nessa noite. Aleluia. Nosso coração tem que estar sempre receptível para receber a palavra, amém? Aleluia. E aí eu quero que você vá para lá, para o livro de Daniel. Nós vamos aprender algumas coisas com esse rapaz. Ou nós vamos lembrar algumas coisas por causa desse rapaz. Algumas coisas que Deus já falou conosco. Porque esse rapaz nos inspira, amém? Daniel 6, nós vamos ler do 1 ao 5. Vamos começar lendo do 1 ao 5, amém? Aleluia. Diga: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 satrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, 2 dos quais Daniel era um, aos quais estes satrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo nele culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Vamos parar aqui um pouquinho. Sabe, amados, a Bíblia diz que muitos são os planos do nosso inimigo. A Bíblia diz que todos os dias ele faz planos contra a nossa vida. Mas a Bíblia diz também que os anjos do Senhor estão ao nosso derredor. Quando eu penso nessa palavra, eu imagino, por causa do que o sangue de Jesus Cristo fez conosco, por causa do alto preço que Jesus pagou por nós, sabe aquelas faixas de proteção? E que você não pode ultrapassar para o outro lado? Assim está a minha e a sua vida. O Senhor, com o seu próprio sangue, fez uma grande faixa em volta da minha vida e da sua vida. E quer saber, o inimigo não pode passar. Ele até tenta, ele até fica dando voltas, mas ele não pode. Ele deve olhar para você e pensar: se eu pudesse, mas ele não pode. E quando me vem à cabeça um espírito excelente, uma pessoa excelente, alguém que está atento à palavra, alguém que considera a palavra, alguém que não está distraído. Se você ler todo o livro falando de Daniel, a gente não vê Daniel distraído. Ele orava, ele cria em Deus,
E mesmo quando ele foi mandado para a cova, ele podia olhar para aquela situação e dizer: o meu Deus está cuidando disso. O meu Deus está cuidando disso. Sabe, amados? E aí eu fui ler um pouco mais a respeito desse assunto. E me impressiona porque aquele rei, a palavra diz, que ele ficou orando e jejuando à noite por causa de Daniel. Ei, você nem sabe, mas tem pessoas orando por você. Sabe? Você nem pensa, mas o próprio Deus levanta os seus intercessores para orar por você. E nenhuma oração vai passar desapercebida. Ele considera, a palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Sabe, por causa de um decreto que aquele rei tinha feito, por causa de um decreto que aquele rei tinha assinado, Daniel foi para a cova dos leões, mas ele passou a noite todinha orando por Daniel. A palavra diz que ele orou, que ele jejuou, e a palavra diz que no dia seguinte, ele foi lá, vamos procurar isso, vamos ler isso, amém? Para não ficar só nas minhas palavras. Vocês são nobres. Quem aqui fez Unilife? Você aprendeu que os crentes de Bereia eram nobres porque eles investigavam a palavra, amém? Aleluia. Vá lá para Daniel 6, nós vamos ler um pouco, do 16 ao 28. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente, quando de vez em quando? Continuamente serve, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos musicais, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Se ele chega à cova, chamou por Daniel. Com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seus anjos e fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderavam deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos seus povos e nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre o seu reino.
não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou, reinando no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Amém, amados? Você imagina alguém ser jogado dentro da cova de leões? Eu não sei se você já viu, ou se você visitou, ou se você viu fotos no Facebook ou em qualquer outra rede social de um zoológico que tem na Argentina, se não me engano, para aqueles lados. E as pessoas iam ali tirar foto com os bichinhos, acho até que foi proibido agora. E a gente sabe que aqueles leões não estavam no seu perfeito estado, né, gente? Senão ninguém ia entrar ali. Eles não são os mesmos leões que estavam lá na cova com Daniel, ia sair inteiro. Sabe, amados? O Senhor livrou a Daniel daquela cova, porque Daniel amava o Senhor. Não importava o tamanho da circunstância. Não importava se ele ia sair dali vivo ou morto. Como disse o apóstolo Paulo, olha, morrer é lucro. Se eu morrer, eu vou para o Senhor. Daniel pensava a mesma coisa. O Senhor está cuidando disso. O Senhor está cuidando disso. Sabe, amados, eu não sei você, mas Daniel deve ter achado um belo lugar um cantinho naquele lugar e deve ter descansado a noite inteira. Ele nem tentou sair dali com a sua própria força, inteligência. Ele disse, quer saber, eu vou ficar aqui, crendo no meu Deus e só vendo o que Ele vai fazer. Sabe? E os leões? Os leões olharam para ele e disseram, hoje eu não estou com apetite, essa carne... Sabe quando de repente uma comida boa é colocada diante de você, mas você olha e diz, hoje eu não estou afim? Foi assim que ficou os leões. Eles olharam para Daniel e falaram, hoje eu não estou afim. E aí a palavra diz que Daniel saiu dali sem nenhum arranhão. Não importa o tamanho da cilada que Satanás tente preparar para você, ou que ele já tenha armado, arquitetado para você. Sabe como que você vai sair dessa situação? Sem nenhum arranhão. Deus está cuidando disso. Comece a dizer, olha, Satanás, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu já sou mais que vencedor. Sabe? Você tem o nome que está acima de todo nome. Acima da falta, acima da doença, acima da confusão. Você tem o nome que está acima de todo nome. Você foi comprado por um alto preço. Seu padrão é lá em cima. Mas falando a respeito de padrão lá em cima, o que nós precisamos fazer? De repente, os meninos acho que pensam melhor a respeito, conseguiriam me explicar melhor a respeito de carro. Mas eu tive uma vizinha que tinha um filho que amava aquele carro que ele tinha, lavava aquele carro, acho que praticamente dia sim, dia não, aquilo até irritava a mãe. E os meninos, quando adquirirem o seu primeiro carrão, vão ficar assim também. Eles ficam deslumbrados. Meu filho tem 16 anos, já está fazendo um cofrinho para tirar a carteira. E aí quando o pai disse assim, eu devia ter guardado aquele Ford Ka para você. Ele disse, aquilo era luta! Deus me livre! Sabe, nossos filhos vão desfrutar de coisas excelentes.
Porque eles estão tendo o privilégio, querido, de ser instruídos da maneira certa. O pai falou brincando, é claro, né? Não era de verdade. Nós sempre queremos dar o melhor para os nossos filhos. Você é assim? Às vezes nós precisamos ver se o nosso filho está pegando a palavra. E aí a gente solta uma dessas. E aquilo era luta. Deus me livre, foi um livramento. Sabe, amados, eles vão mandar em um nível de fé muito maior. Eles vão desfrutar de coisas muito maiores. Eles não vão precisar passar por coisas que nós passamos. Porque eles estão tendo o privilégio de ser instruídos da maneira certa. Voltando ao assunto do carro, eu quero que você medite em algumas coisas. Eu sei que à medida que eu for contando isso, Deus vai estar falando com você, porque eu não ia lembrar dessa história à toa. Isso faz muito tempo. Deus está falando com você o tempo inteiro, você só precisa estar ligado. Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Só precisa estar esperto, ligado. Não dorme, crente. E aquele rapaz cuidava muito bem daquele carro. Para aquele carro ter um bom desempenho, ele colocava o melhor óleo, a melhor gasolina. Podia até ter um posto com uma faixa de promoção. Não. Eu não ponho qualquer óleo. Não uso qualquer gasolina. Esse carro vai ter um ótimo desempenho se eu cuidar bem dele. Você sabe que na nossa vida espiritual também é assim? Você não precisa gastar o seu tempo se alimentando com qualquer coisa, com a televisão, falando besteira. No seu trabalho, de repente você diz, mas eu nem vejo televisão, mas no meu trabalho, as pessoas chegam trazendo as notícias logo cedo. No meu também. E eu vou passando para lá e para cá, está repreendida em nome de Jesus. Se eu vi, eu não vi. Sabe que é um tempo que você vai precisar ser radical com algumas coisas. E eu não estou falando de você se tornar grosseiro e ignorante com as pessoas. Porque em você nem tem essas coisas. Você é amável, você anda em paz, você não é estressado. Você não se move pelo que as pessoas estão dizendo, pelo que o mundo está dizendo. Você é cidadão dos céus. Seu padrão é onde? Lá em cima. Você não é qualquer um. Na nossa vida espiritual também é assim. Para que nós tenhamos um ótimo desempenho, nós precisamos fazer como Daniel. Nós precisamos amar o nosso Deus continuamente. Orar é conversar com Ele, do seu jeito, da sua maneira. Você tem um jeito que é só seu para falar com Ele. Sabe a nossa pastora, Deus gosta de me zoar. Esse é um jeito só dela. Mas você tem o teu jeito de falar com Ele. Sabe? Comece a perguntar coisas para Ele. Ele quer dar respostas para você. Preste atenção. Nós estamos em um ano de quê? E dentre tantas coisas preciosas que o Senhor falou na palavra desse ano, uma me chamou muita atenção. Toda a palavra me chamou muita atenção, mas uma me chamou muita atenção. Decisões serão tomadas embaixo de oração. Sabe por quê, queridos? Porque quando decisões são tomadas com oração envolvida, você não erra.
Mas não seja apressado. Não ora e já sai tomando as decisões sem Deus ter falado. Espere Ele falar. Quem está falando isso para você é alguém que no passado cometeu muitos erros nessa área. Não é que eu não orava, eu até orava. Mas eu dizia assim, Senhor, eu já orei, está tudo certo, então agora é só fazer. Está tudo resolvido, né, Deus? Eu sei que está, vamos fazer então. Sabe, amados, existem coisas que Deus nunca mandou você fazer. Nunca mandou você comprar. Lugares que você disse, eu fui porque Deus mandou. Deus nunca mandou você ir. Pode observar que todas as situações que nós passamos na nossa vida, que nós sofremos algum tipo de prejuízo, é porque Deus não estava envolvido naquilo. Deus nunca vai deixar os seus filhos andar em prejuízo, se forem obedientes a Ele, se esperar as instruções deles. E tem orações que são respondidas imediatamente. Mas tem orações, queridos, que demoram um pouco mais. Fique tranquilo, Ele está cuidando disso. Fique tranquilo. Que você ande de verdade na paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo não conhece. Quem é que conhece? Nós conhecemos essa paz. É possível andar em paz em meio do caos? É possível. Alguém que está como Daniel, orando continuamente, conectado com Deus. É possível andar em paz. É possível andar livre de preocupações. Está o mundo inteiro em guerra, mas você está em paz. Porque você sabe o Deus que você tem crido. Você sabe com o que você está se alimentando. Você sabe como você está cuidando bem da sua máquina, que é o seu espírito. Você sabe que você não está colocando qualquer alimento para dentro, nem alimentando. Você sabe. Deus nos conhece, queridos. Ele nos ama. É um desejo dele que eu e você acerte. É um desejo dele que eu e você ande de vitória em vitória. Não é de desgraça em desgraça. Porque o nome dele é glorificado, não é na desgraça. O nome dele não é glorificado na falta, na confusão. Sabe? Ele fez você e eu inteligente o suficiente para resolver qualquer situação. Comece a andar embaixo das instruções dele. Considerar o que ele fala. E tudo vai bem. E tudo vai bem. Vá lá para o livro de Salmos. Falando de Daniel, me lembrei da vida do rei Davi. E o rei Davi, quando nós olhamos o livro de Salmo, tem tantas coisas maravilhosas ali. Ai, mas o rei Davi cometeu erros, cometeu. Mas se arrependeu de todos eles. Ele não precisou andar embaixo de condenação. Ele não pensava, será que Deus me perdoou mesmo? Pelas atitudes, nós vemos que ele não se comportava assim. A graça nos alcançou. Não é Deus que está colocando jugo em você, é o próprio Satanás. A palavra diz que Deus, ele não é acusador. Esse é um dos nomes de Satanás. Se você fez Unilife, você sabe disso. Se você não fez, corre e vai lá aprender. Existem nomes e características que é própria do nosso Deus e nomes e características que é própria do Satanás. Falta, Satanás. Confusão, Satanás. Acusação, Satanás.
Isso não é coisa do nosso Deus. Vá lá para o livro de Salmos 27, vamos ver o verso, vamos ler do 1 ao 6. Aleluia, aleluia, nós te amamos, Deus, você é muito bom. Diz: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei quando malfeitores me sobrevêm para me destruir? Meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Tem inimigos caindo nessa noite. Aos montes. Inimigos tropeçando e caindo aos montes. Aleluia. Eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, você é a casa dele, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevará-me sobre uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Oh, queridos, isso é coisa de alguém que conhece Deus. Só quem conhece Deus pode falar umas coisas desse tipo. Sabe? Olha só para a sua vida. Guerra nenhuma estourou contra você. O inferno não pode fazer barulho na sua vida, não. O único barulho que tem na sua vida é o barulho santo. De você dançando a sua vitória. Não, alguém que conhece ao Senhor, fala: olha, ainda que um exército me cerque, ainda que exista 10.000 planos, ainda que uma guerra estoure, eu não vou ser atingido não. Fala: eu não serei atingido não. Aleluia, aleluia. O louvor pode subir. Aleluia. Nós vamos cantar e dançar um pouco a nossa vitória, porque Ele está cuidando disso. Ele está cuidando disso. Nada vai passar desapercebido, queridos. Nada. Nada. Absolutamente nada. Ele é fiel à palavra dEle. A palavra dEle é a verdade. A palavra dEle é a verdade. Se Ele diz que você é curado, você é curado. É um fato. Quando nós olhamos para o livro de Daniel, é um fato, querido. Não é uma história de um livro qualquer que aconteceu. Existiu alguém que se comportou dessa maneira e nós podemos. Se eles puderam, nós podemos. Nós temos o Espírito habitando dentro de nós. Foi o próprio Deus quem colocou o Espírito dele habitando dentro de nós. Nós podemos muitas coisas. Sabe que confessar que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, queridos, é algo que essa palavra ela tem que estar no seu coração impregnada. E quando o dia mal se levantar, porque o dia mal acontece. Acontece para crente? Acontece. Mas ele não vai encontrar você abatido, pensando, e agora? Sabe, queridos? Quando o dia mal se levantar, o Senhor já viu o fim dele. E o fim dele é com festa, porque a vitória já é nossa. Já foi conquistada há milhares e milhares de anos atrás.
E não existe nada, ninguém que possa mudar isso. Isso é um privilégio para nós, amém? É um grande privilégio para nós. Quando se levantar, vai encontrar você dizendo: eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu bem sei que o meu Redentor vive. Eu bem sei que Ele vela para cumprir a palavra dEle. Alguém que vela para cumprir a palavra é digno da nossa confiança. Um dia eu aprendi com uma professora muito querida: se você tem que desconfiar de alguma coisa, pois desconfie de você mesmo, nunca de Deus. Porque Ele é digno da nossa confiança.